Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje eu estou trazendo um assunto muito interessante. É um assunto que se refere à crença judaica no Messias, né? Por que os judeus não creem que Jesus é o Messias de Israel? É uma pergunta que muita gente me faz quando se encontram comigo aqui em Israel. Muitas vezes essas pessoas estão passeando por aqui, estão em grupos, né? E eles não sabem exatamente o porquê, como é que pode um guia, né? Com tanto conhecimento bíblico, né? Tem alguns que falam até com ênfase e as pessoas ficam atônitas. Como é que pode, né? Um guia tão bom falar de Jesus, falar da história de Israel, dos milagres que Jesus fez e no final, quando vão ver, esse guia não crê que Jesus é o Messias. Então, como você sabe, no passado o Império Romano ele dominou Israel, né? Destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e se tornou um grande inimigo, né, dos judeus. Então, com base nisso tudo, eu pergunto a você, por que é que os romanos escolheram um inimigo, né, um judeu, para substituir o Deus que eles tinham, né, o Deus do Império Romano? Você já parou para pensar nisso, né? Como é que pode? Então, hoje eu vou apresentar para vocês alguns fatos que comprovam o porquê do paganismo romano ter absorvido parte das escrituras, né, transformando a fé messiânica numa religião cristã novidadeira, e o porquê dos judeus não crerem em Jesus como o verdadeiro Messias. Conforme lemos em Mateus capítulo 4, versículo 24, Jesus se tornou muito popular, né, naquele período que ele estava aqui na terra, e a sua fama correu por toda a Síria, né? Não ficou famoso só aqui dentro de Israel, mas a fama de Jesus ela correu por toda a região. Então, lá no versículo 25, né, do capítulo 4 de Mateus, nós encontramos o texto que diz assim, que uma grande multidão da Galileia, Decápolis, né, as 10 cidades romanas, com maior influência romana, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, uma grande multidão seguia a Jesus, né? Então, como eu acabei de falar, Decápolis ela era formada por 10 cidades sob forte influência do Império Romano. E isso explica o porquê do governador romano, né, Pôncio Pilatos, ter se sentido ameaçado e finalmente sentenciado Jesus à morte com a ajuda de quem? Dos próprios líderes judaicos daquela época, né? Da religião judaica. Então, a fama de Jesus e o encaixe, né, no perfil bíblico do Messias representavam uma ameaça para o governo de Pilatos, caso Jesus resolvesse comandar uma rebelião, né? Então, Pilatos sabia da fama de Jesus, sabia, por outro lado, dos interesses, né, dos líderes ali do judaísmo. Por outro lado, ele também via os interesses dele, né, o interesse governamental. Então imagina só, Jesus com toda aquela popularidade, né, a fama de Jesus correndo por todos os lados. Jesus fazendo milagres, né, trazendo ensinamentos ali sólidos, né, todo mundo gostando ali de Jesus. Então Jesus passou a ser um incômodo, tanto para o governo de Pôncio Pilatos, quanto para os próprios líderes, né, ali do judaísmo. Então, isso explica um detalhe, né? Quando nós lemos lá em Apocalipse, né, no capítulo 2, versículo 27 a 29, nós vemos que quando o Messias vier e os salvos, né, estarão com ele, o que ele vai fazer? Como que será a forma de implante, né, do reino messiânico na terra?
Será que vai ser com uma varinha mágica, com estralar de dedos, né? Como é que isso vai acontecer, né? Então você vai lá, você lê o contexto de Apocalipse, capítulo 2, 27 a 29, você vai ver que as nações serão regidas com vara de ferro, tanto por Jesus quanto pelos salvos, né? Então, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar a vocês alguns equívocos da teologia que ensina sobre a vida eterna dos salvos no céu. Você vai ver que a coisa não é bem por aí como o pessoal tenta explicar. Então, agora imagina só, vamos dizer que Jesus chegasse hoje aqui na Terra, né? Eu vou pegar somente Israel como um exemplo, nem vou falar do mundo inteiro, mas imagina só ele chegando aqui em Israel hoje e ele se apresenta lá na sinagoga, lá para os rabinos-chefes de Jerusalém, de Israel, enfim, e ele começa a trazer ensinamentos, né? Explicar os detalhes. Vamos dizer assim, vamos até considerar que não seja Jesus o Messias. Vamos considerar que o Messias chegou hoje e começou a trazer ensinamentos aí para o pessoal. Porque o Messias ele não vai poder ser partidário, né? Ele não pode ser do lado dos faradita e nem dos ashkenazita, né? Porque nós temos duas linhagens aí, né, dentro do judaísmo, dois segmentos. E aí, né? Imagina só, ele mostrar o erro dos faradim, vai dar problema. Se ele mostrar os erros dos ashkenazim, vai dar problema. Mas vamos dizer que Jesus pega e vai lá no governo, né, na sede do governo de Israel, aqui em Jerusalém, e chama lá, né, o Netanyahu, agradece ele por todo o trabalho que ele fez, chama o Lieberman, né, que é o ministro da Defesa, muito obrigado, todos os políticos, minha gente, agradeço por tudo que vocês fizeram até agora, mas a partir de agora quem manda aqui sou eu, né? Eu sou o Messias, tá aqui o pessoal comigo, esse pessoal todo aqui, eles vão governar comigo, né? Aí, vamos dizer assim que vai virar um rebuliço isso aqui dentro de Israel, ninguém vai aceitar, né? Imagina agora se Jesus vai lá na ONU e mostra os problemas, né? E agora imagina se Jesus vai lá para os muçulmanos, fala, ó, vocês estão, né, fora da realidade. Para os católicos, para os líderes evangélicos hoje em dia, né? Quantas igrejas evangélicas, quantas teologias existem por aí. Imagina Jesus, né, jogando com tudo isso. O que vão fazer com ele? O que fariam com o Messias, né? Então não foi diferente lá na época de Jesus. Quando ele estava aqui na Terra, aconteceu a mesma coisa. Jesus, por causa da popularidade dele, se tornou algo incômodo, né? Tanto para o governo romano, de Pilatos, quanto para a própria religião judaica. Então, olha que interessante. No dia 27 de dezembro de 2010, a TV portuguesa transmitiu o programa chamado De Homem para Homem, né? No qual o conceituado padre Joaquim Carreira das Neves, né, professor da Universidade Católica de Portugal, considerado o maior estudioso português da Bíblia, o padre afirmou que a religião católica, em suas origens, ela é pagã, com bases onde? No mitraísmo, ou seja, o catolicismo simplesmente paganizou a fé messiânica ensinada pelos profetas bíblicos e judeus crentes em Jesus, né? Então veja aí o que foi que o padre falou, né? A entrevista que ele deu. Veja aí um pedacinho dessa entrevista. Por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo,
porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Como você pôde notar, né, o principal, veja bem, o principal culpado, né, ou responsável por impossibilitar que um judeu hoje em dia creia em Jesus, creia que ele é o Messias, é o próprio cristianismo moderno. Esse cristianismo que nasceu aí após o concílio de Nicéia, né? Quando a igreja gentílica, que anteriormente estava enxertada, né? Ela se separou da comunidade de Israel e passou a remodelar a fé em Jesus conforme seus interesses pagãos. Então, isso é um dos fatos que hoje o judeu ele não tem como ele aceitar o Jesus da forma que é apresentado pelo cristianismo, que até mesmo dentro do cristianismo é desculpa o termo, mas é uma baderna. Cada um falando coisas diferentes, por exemplo, uns pregam a trindade, outros pregam o unicismo, então ninguém sabe o que é. Né? Fica aquela confusão toda e fora isso mais um monte de contradições dentro da própria teologia. E então, com o passar, né, dos anos, a nova religião do império foi se tornando cada vez mais forte e influente, e sabendo-se, né, da real importância do verdadeiro Messias para Israel, não era interessante que os judeus reconhecessem o verdadeiro Messias, né, de Israel. Não era interessante para a Igreja Católica. Ou então para aquela igreja do império, a religião do império, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, a igreja passou a perseguir os judeus e matá-los em nome de quem? Do próprio Messias. Você pode ver que a coisa já começou desde lá do passado, desde lá do próprio Pôncio Pilatos, né? Não era interessante para o Pilatos ter alguém ali que representasse uma ameaça para ele. Então, foi aquela ceninha, né, completamente cínica de Pilatos. Lavo minhas mãos. Pô, o cara era o governador, né? Tinha todo o poder. Nem os judeus não podiam matar Jesus, isso mesmo está escrito, né? Você pode encontrar aí nos escritos da Nova Aliança, do Novo Testamento, que a liderança ali estava sempre procurando alguma forma de incriminar Jesus, mas não conseguia. Por quê? Porque Jesus não tinha nenhuma hora, nenhuma parte, momento da vida, ele não transgrediu a lei de Deus. Então, dentro da religião judaica não era possível Jesus ser condenado à morte e ser morto. Então, o que aconteceu? Então, o pessoal foi jogar justamente com esse outro lado da moeda. A popularidade de Jesus e a ameaça que ele enfrentava, né, para Pilatos. E aí Pilatos faz toda aquela ceninha, não vejo problema nenhum nesse homem, mas, né, jogou a batata quente para a mão do povo, daí vieram lá atrás os religiosos, incitaram aquela galera ali que estava presente, né, não podemos generalizar, mas aquele pessoalzinho ali que fica, né, no meio dos políticos, puxando, né, a sardinha pro lado dos religiosos, todo aquele pessoalzinho que gosta de viver nesse meio, estava ali, né, sendo manipulado, tanto pelo lado político quanto pelo lado religioso. E aí
né? Vem Pilatos, eu lavo as minhas mãos, eu não vejo problema nenhum nesse homem, mas por gentileza, guardas, levem ele para dentro. E o que os guardas romanos fizeram, né? Você pode estudar ali o contexto que você vai ver o que os romanos fizeram lá no final, né? Porque o judaísmo não crucificava ninguém. Se você for ver a história do Império Romano, né? Como eram crucificadas as pessoas, depois você vai ver lá as histórias no Coliseu, enfim, você vai ver que a coisa é bem terrível. Então você poderá pesquisar esses feitos do Império Romano lá no Coliseu, também as Inquisições, né? Um pouco mais atual aí, as Inquisições tanto do catolicismo quanto do protestantismo, né? Também é importante considerar que Maomé, o próprio Islã, né? O fundador do islamismo, Mohammed, foi um estudioso desse cristianismo moderno e fundou o islamismo no ano de 622, tendo como base de sua doutrina a destruição tanto de judeus quanto de cristãos. Então, para saber como os romanos inseriram Jesus dentro desse culto pagão, basta você olhar para o mitraísmo, né, que é a própria religião, a religião antiga do Império Romano. Mitra, ele pertence à antiga mitologia persa, que considerava ele como o deus da luz, né? Um deus solar, também conhecido como o sol vencedor. Então, desde a antiguidade, o nascimento de Mitra é celebrado no dia 25 de dezembro. Porém, o catolicismo substituiu Mitra por Jesus. Assim como a estátua do deus Júpiter, né? Passou a receber o nome de São Pedro, né, em homenagem a quem? A Pedro. Então, a Bíblia deixa claro que Jesus nasceu quando? Próximo à data em que Israel comemora a festa dos tabernáculos até o dia de hoje. Então, a partir do século II, o culto a Mitra era um dos mais importantes eventos no Império Romano e numerosos santuários foram construídos, né, naquele período. Outro detalhe interessante é que a mãe de Mitra era uma espécie de virgem imaculada, né? A mãe de Deus. Então isso explica o porquê de Miriam, né? Maria, a mãe de Yeshua, ou Jesus, como você conhece, o porquê dela ser chamada mãe de Deus. E Jesus, logicamente, nesse mesmo contexto, foi paganizado, né? Então colocaram Jesus dentro daquele contexto de usurpador, né? Contrariando os escritos de Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7, né? Que mostra que Jesus estava lá na presença de Deus, era semelhante a Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Então estava ali os anjos, eu já comentei isso em outro vídeo, anjos, querubins, serafins, né? Todo o pessoal lá, Jesus tendo aquela semelhança, né? Parecendo, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele se esvaziou a si mesmo e se tornou em forma de servo, né? Então, muito interessante esse assunto. Mitra era um deus de forma humana. E Jesus, após aderido e ajustado, né, aos princípios do paganismo, foi igualmente considerado um Deus dentro do cristianismo, mesmo que a mensagem principal dos evangelhos dão ênfase a um Messias carnal, descendente da linhagem de Davi, gerado milagrosamente pelo poder do Criador, né? Ao invés de um pseudo-deus encarnado. Então, aí você me pergunta, mas Eli, e como que foi essa transição, né? Do Império Romano, tudo passou de mitraísmo para catolicismo romano. Então, o fim do mitraísmo ocorreu no século III depois de Cristo, né? Era comum, sendo substituído pelo cristianismo novidadeiro. Esse cristianismo que a gente conhece aí, que vem vindo desde aquela transição, quando o imperador Constantino, né, trouxe muitas ideias modernas ali daquela que ele tinha ali, da antiga religião dele, o conhecimento, toda aquela influência, né? Então começou a se modelar o que nós conhecemos aí de catolicismo. Então
A questão principal, né, o que chamou a atenção dos romanos, qual foi, né? O porquê que Mitra foi desbancado por Jesus, né? Então a morte e a ressurreição de Jesus, presenciada pela guarda romana, né, conforme você pode até ler lá nos evangelhos, foi o ponto crucial que causou a substituição do Deus Mitra. Por quem? Pelo novo Deus, né? O Deus Jesus. Tiraram um, colocaram o outro. Então Constantino colocou todas as religiões pagãs na clandestinidade, porém, por causa de toda aquela questão do Sol, Deus poderoso, né? Que o imperador Constantino fez? Ele poupou o mitraísmo, né? Os seguidores de Mitra, por possuir muita influência junto aos militares romanos, que eram a força e alicerce do próprio império. Então até hoje, né, hoje em dia você pode ver a presença do Deus Sol, né, nas missas, né, ou até mesmo quando tem casos que estão fazendo um velório, então atrás no caixão ali onde fica a cabeça da pessoa, eles colocam ali um pedestal com um sol, enfim, e até hoje, né, você vê tudo isso dentro do catolicismo ainda. O mitraísmo sobreviveu em Roma até o ano de 394, sendo que a Basílica, né, de São Pedro, muito conhecida, famosa aí, vem turista de todo lado conhecer, essa basílica ela foi construída sobre o local do último culto mitraico. A partir daí, o cristianismo moderno construiu boa parte de seus templos sobre cavernas onde Mitra era cultuado, né? Então você vai ver que tem várias basílicas, até mesmo na Inglaterra, na França, né, que foram construídas sobre esses locais de culto a Mitra. Então, como você pode ver, infelizmente, né, o cristianismo moderno impossibilitou o entendimento contextual das escrituras, e as consequências dessa confusão toda é refletida justamente na teologia, né, tanto do próprio catolicismo, romano, ortodoxo, enfim, cada um pensa alguma coisa ali diferente, também, né, nas vertentes do próprio protestantismo, pois que hoje você vê todas essas infinidades de igrejas, né? Cada uma falando uma coisa, cada uma pregando uma coisa, cada uma com a sua teologia. Isso tudo é fruto do quê? De ensinamentos descontextualizados das escrituras. E, em vez do pessoal retornar à fé original, o pessoal simplesmente vai construindo novas ideias em cima de um alicerce equivocado. Então, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele bem rapidinho, mas com esses poucos minutos aqui que a gente sentou junto, eu creio que você conseguiu entender um pouquinho, né, de tudo que ocorre aí atrás dos bastidores, os porquês de muitas coisas, né, que são ensinadas, e você muitas vezes escuta uma coisa, muitas vezes o líder religioso está falando uma coisa e você está lendo outra nas escrituras. Isso tudo acontece justamente por essa influência, né? Infelizmente tivemos uma influência muito forte do paganismo quando essa religião cristã verdadeira tirou, né, Jesus daquele contexto messiânico dele e jogou Jesus para dentro de um contexto equivocado, né? Então, minha gente, até para finalizar aqui, tem até um assunto interessante. Rabino, amigo nosso, que vive aqui em Jerusalém, praticamente meu vizinho, talvez você conheça o Rabino Shula, ele escreveu uma matéria, ou ele deu uma entrevista, se eu não me engano, a uma revista no Brasil, e naquela entrevista ele agradece, né, aos cristãos pelo apoio, né, que estão dando ultimamente a Israel, estão começando a entender muitas coisas interessantes, percebendo que tem muitas coisas que não são exatamente como aquilo que
contaram, né, por exemplo, até mesmo a doutrina da substituição, que a igreja substitui Israel, enfim, toda essa história que provavelmente você já conhece. E o Shula agradeceu aos cristãos que apoiam Israel, enfim, mas o que ele diz? Ele disse, olha, aquele pessoal, né, que aqui em Israel chamamos missionários, né, estão lá em Israel tentando evangelizar judeu, tudo, seria melhor que eles retornassem à casa, né, de onde vieram. Por quê? Porque existem muitos conflitos, muitas coisas que... Como que você vai querer ensinar um judeu baseado num cristianismo recente, né? Vamos dizer assim, recente, um cristianismo que saiu aí que se desvinculou de Israel completamente no Concílio de Nicéia, que adaptou o Messias a uma fé pagã, que mudou completamente, né, as observâncias daquilo que Deus determinou, um cristianismo que remodelou, né, se remodelou, baseado naquilo que interessava. Então, como que você, entre aspas, você, não estou me referindo à sua pessoa, mas no geral, né, como que um cristão, né, com esse entendimento tão equivocado pode vir a Israel tentar evangelizar um judeu? Então, nós temos dois problemas aqui. Nós temos um problema que é o próprio judaísmo, que também, né, manipula de todo jeito as escrituras, né, para que os judeus não creiam que Jesus é o Messias. E por outro lado, nós temos a própria igreja, que manipulou, né, completamente a Bíblia, ensinou muitas heresias, e aí fica essa jogada que ninguém consegue, né, apresentar uma resposta concreta. Você pode ver que o judaísmo ele desmonta toda a teologia evangélica, ou a teologia cristã, e a teologia cristã não consegue responder muitas coisas do judaísmo. Por outro lado, a teologia evangélica também, né, tem algumas coisas interessantes que aí coloca o judaísmo no paredão. Então, por causa desses detalhes, nós estamos aqui justamente para mostrar, tanto para judeus quanto até mesmo para vocês, nossos irmãos, né, que creem em Jesus, que tem muita coisa que é preciso corrigir. Então, minha gente, estamos aqui justamente tentando fazer esse meio de campo, né, tentando mostrar um pouquinho do outro lado da moeda para você poder pensar, refletir que nem tudo aquilo que nós escutamos, né, dentro da nossa igreja, naquele nosso meio, círculos de amigos, enfim, nem tudo aquilo que nos ensinaram está correto. Então nós precisamos verificar todo o contexto bíblico. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo.